Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula. Nessa aula vamos falar sobre cookies, ok? Abrir a minha câmera para falar um oi, para que vocês me vejam um pouquinho. Vamos lá. Então a ideia é fazer uma aplicação bem simples, mostrando a criação, o uso e a modificação de um valor de um cookie, ok? Então tá bom. Vamos ao que nos interessa, né? Ao nosso código. Criei uma aplicação simples aqui para mostrar isso funcionando. Então, veja que essa é a aplicação, já está rodando. O que ela tem até agora é só um mustache e esse formulário com um campo para digitar um nome, um rádio para selecionar uma das cores de fundo que a gente vai colocar e um link para limpar a cor de fundo depois e um botão de salvar. Ok? Diante disso, quando a gente olha o nosso código, ele não tem muita coisa. Basicamente, ele tem aqui a instalação e a configuração do template, ok? E um render para uma página index que gera esse elemento. A nossa página, então, ela tem um estilo que 3 classes eu criei, com uma cor de fundo, background yellow, background ciano e background magenta, amarelo, azul e rosa, ok? E o nosso formulário, que manda um link para salvar cookies, usando o método post, onde eu tenho o nome e eu tenho também a cor de fundo para poder selecionar, amarelo, azul e rosa, e eu tenho um botão aqui, limpar a cor de fundo, um link para limpar a cor e um botão de salvar. Ok? Então, isso que é o que nós temos de partida para começar. Então, eu vou parar o projeto, certo? E vou começar com as instalações. Primeira parte, instalar, então, npm install o cookie parser. Ok? Eita, tô digitando aqui alguma coisa errada. Deixa eu confirmar aqui qual é o nome da, do pacote, né? Porque pelo que eu estou fazendo aqui alguma coisa errada. Vamos que vamos entender aqui. Deixa eu ver. Cookie parser, ué, tá tudo certinho. Por que tá dando erro? Eu não sei. Deixa eu copiar aqui, colar, vamos ver se vai dar certo. npm install cookie parser. Agora foi. O que eu estava fazendo errado? Cookie parser. Ah, estava digitando um R a mais aqui, né? Pelo que eu estou vendo. Parece que eu estava digitando um R a mais aqui, não tinha percebido. Digitei 2 vezes errado, eu, hein? Beleza, instalado, então, Cookie Parser. Se a gente olhar aqui, Cookie Parser, ótimo, perfeito. Primeiro passo, então, ok. Segundo passo, a gente vai importar, então, no nosso projeto agora, o Cookie Parser, e depois a gente vai registrá-lo, ok? Então, vem aqui, vou fazer a importação aqui, const Cookie Parser, igual, require, cookie, sem digitar errado agora com S, parser, perfeito. E aí depois a gente precisa registrar, então app.use, o nosso cookie parser. Cookie parser, e com isso a gente registra e agora a gente passa a ter acesso à possibilidade de usar os cookies na nossa aplicação. Pronto, vamos fazer o nosso programa funcionar, porque agora a gente consegue ir verificando as modificações a partir daqui. Então, o primeiro passo que eu quero fazer vou criar os cookies a partir de receber esses valores, tá? Então, o primeiro passo é criar nossa rota é .post. O nome da rota, então, se a gente olhar aqui, é o action do nosso método, salva cookies, tá? Essa vai ser a nossa rota. Nós vamos receber um objeto de requisição, um objeto de resposta, e, bom, o primeiro passo, então, é receber as informações que a gente quer. Eu vou receber o nome e vou receber também a cor. Essas informações virão do body, ok? Isso só vai funcionar porque aqui eu já ativei o URL encoded para que ele processe e faça o tratamento. Se a gente quiser fazer um teste antes, a gente pode verificar se está recebendo corretamente. Tá? Estou em dúvida, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui, ó, res.end, e mandar imprimir essas informações. Nome, mais cor, para verificar o que está chegando, né, do servidor quando a gente chamar o salvar cookie, ok? Salvar cookies. Então eu venho aqui e preencho o nome, Adriano, e a cor de fundo que eu quero é a cor azul. Salvei, então ele vai mostrar, ó, Adriano e a cor 2, ok? Então eu estou recebendo os dados corretamente, o console log também funcionaria bem aqui. Nesse caso agora, o que a gente precisa fazer é setar os cookies. Então eu vou colocar res.cookie e aí eu vou definir. Bom, primeiro eu vou definir o nome,
ok? O nome vai ser um cookie, e nesse nome eu vou colocar o meu nome aqui. Lembrando que a gente só pode salvar texto puro quando a informação não é uma informação muito... não é uma informação sensível, né? Não podemos colocar informações muito sensíveis aqui. Se eu quiser criar um segundo cookie, eu posso criar. Esse segundo cookie, eu vou chamá-lo de cor, e vou colocar aqui o código da cor que eu estou usando, ok? Que é a cor que eu recebi ali como parâmetro. Normalmente, o que a gente faz nos métodos post, após fazer o processamento, é fazer um redirect, tá? Normalmente a gente faz dessa forma, a gente faz um redirect. Mas se a gente quiser, a gente poderia chamar o res.render aqui também, não teria problema, tá? De verificação, mas a ideia é que a gente crie esses dois cookies. Se a gente olhar aqui no nosso navegador, ó, F12, eu abri aqui, deixa eu até tentar maximizar um pouquinho aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, eu tenho aqui Application, estou usando o Chrome, então ele verifica isso aqui, eu tenho aqui Cookies, eu não tenho esses cookies salvos ainda, localhost, não tenho nenhum cookie salvo, tá? Então, a partir do momento que eu passar por isso aqui, ele vai salvar. Se a gente quiser definir, por exemplo, tem duas propriedades que eu não mostrei para vocês nos slides, mas talvez valha a pena comentar. Vamos fazer isso para o nome inicialmente, tá? Então, eu vou colocar aqui uma propriedade, chama-se HTTP Only. A propriedade HTTP Only, ela faz com que os cookies, se eu colocar como true, somente o servidor pode acessar essa informação. Tá? Então, não é possível, via JavaScript no cliente, ter acesso a esse cookie. Então, isso é uma forma da gente assegurar ter um pouquinho mais de cuidado com o valor dos nossos cookies. E a gente tem também uma propriedade chamada max age, certo? Que seria o tempo de vida do cookie. Essa propriedade ela é dada em milissegundos. Então, primeiro a gente vai colocar 1000 aqui, que seria 1 milissegundos. Se eu multiplicar por 60, então eu teria 60 segundos. Se eu multiplicar por 60 novamente, então eu teria 60 minutos. Ok? E aí, 60 minutos é 1 hora. Se eu multiplicar por 5, então eu teria esse elemento por 5 horas. Ok? Então é um tempo considerável, né? Se eu quiser, por exemplo, se eu coloco 24 aqui, aí eu multiplico por 5, agora eu tenho 5 dias. Ok? Então a gente pode fazer esse cálculo para ele quando eu quero criar. 1000 é a unidade mínima que ele tem. Então, se eu passo 1, ele vai levar 1 milissegundo. Seria muito rápido, né? Então, 1000 milissegundos seria 1 segundo. Aí, nós temos vezes 60, então eu tenho 1 minuto. Então, isso aqui representa 1 minuto. Isso aqui representa 1 hora. Isso aqui representa 1 dia. Isso aqui representa 5 dias. E aí, você pode multiplicar esse fator por quanto tempo você quiser. Então, vamos deixar um cookie criado aqui por 3 minutos, que é um tempo legal, para a gente conseguir ver o cookie morrer, tá? Desaparecer aqui da nossa aplicação. Acho que vai ser interessante fazer isso aqui. Já com relação à nossa cor, nós vamos definir, então, max age como agora por um tempo maior, tá? Na verdade, vamos deixar 100 só para vocês verem uma coisa aqui, o comportamento padrão. Okay? Vou deixar 100 para mostrar qual é o comportamento padrão, depois a gente estipula um prazo. Então, no primeiro momento, no cookie nome, a gente vai definir um tempo de vida para ele. No segundo cookie, a gente não vai definir um tempo. Se a gente quisesse deixar apenas a propriedade HTTP only, tá? True, seria uma boa. Ok, definido. Então, nossos cookies aqui, eu vou fazer um redirect, res.redirect, só para mostrar, e vou fazer um redirect para o barra. Ok? Então, na prática, o que vai acontecer aqui ao apertar o F5 agora, ele vai perguntar se eu quero reenviar as informações. Beleza, e os nossos dois cookies foram criados aqui, ó, com a cor valor tal e o nome, lembrando que o nome tem um tempo de 3 minutos, então daqui 3 minutos esse nome vai deixar de ser válido, ok? Mas nada aconteceu aqui, por quê? Porque a gente não está pegando essas informações dos cookies ainda. Então, o que a gente pode fazer? Agora, no nosso main, a gente vai pegar as informações do cookie e passar para o nosso template. Então, eu posso passar aqui, criar aqui uma variável, args, tá? E vou passar as informações que vêm dos cookies. Eu vou passar o meu args. Tá? Então, eu vou passar fundo. Aqui, no meu fundo, eu vou definir que, se a gente olhar no nosso template, ó, as cores do fundo vai ser fundo 1, fundo 2 e fundo 3. Então, basicamente, o que eu vou fazer, eu vou colocar a palavra fundo, mais, e o que está no meu cookie. Para a gente pegar as informações do cookie, é rec.cookies.
o nome que a gente definiu. Aqui embaixo eu defini o nome cor. Então eu vou colocar cor, ok? E se não tiver uma cor? Se não tiver uma cor, eu vou deixar, porque é o nome de uma classe, isso não vai causar nenhuma problema. E eu vou colocar o nome aqui da pessoa que definiu. Então, rec.cookies.nome, que foi a informação que eu pedi para gravar aqui. Claro que agora, no meu template, eu preciso modificá-lo, né, para receber e trabalhar com essas informações. Então, aqui eu vou colocar qual é o nome que eu estou passando, é fundo. Então, aqui eu vou passar qual é a classe. A classe é uma informação que está vindo do Mustache e o nome dela é fundo, ok? E aqui eu vou colocar assim, o nome da pessoa aqui, para ficar legal, a gente pode fazer isso aqui, ó. Se tiver chegando a informação de nome, ó, então eu vou colocar aqui. Se houver um nome, então fazer uma estrutura if. Se houver um nome, eu vou mostrar o nome. Ponto. Barra nome. Caso contrário, então se eu não tiver um nome, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o formulário para que a pessoa preencha o nome, ok? Então vamos ver. A princípio, como os cookies já estão salvos aqui, se não passou os 3 minutos ainda, a gente vai ter aqui essa informação. Aqui a gente pode colocar até um H aqui em título para ficar maior, ó, H3, tá? E vai aparecer aqui Adriano e a cor de fundo foi modificada. Ok? Eu não fiz a checagem aqui da cor de fundo que foi selecionado, tá bom? Não tem, mas se eu quiser eu consigo fazer essa checagem a partir do valor verificação, do tipo, estou recebendo esse valor, como que eu faço para deixar isso aqui marcado? Ok? Vamos testar uma outra cor de fundo, vamos colocar aqui um amarelo. Agora, só que vai acontecer o seguinte, no nosso form, quando eu volto aqui para o formulário, o que vai acontecer? Ele não vai receber o valor nome, tá? Então, a gente pode até checar se a gente tem o valor nome antes de setar o cookie, senão ele vai colocar um nome vazio, tá bom? Mas vou deixar assim por enquanto. Eu vou colocar o amarelo, salvar, mas aí a gente não vai ver o efeito do cookie, né? Não, vou fazer essa modificação. Eu vou fazer o seguinte: se o nome é diferente de undefined, e eu vou testar também e nome for diferente de vazio, para garantir que o usuário digitou alguma coisa, então, se o nome não é indefinido e não é vazio, então eu seto um valor para o nome, ok? Caso contrário, eu vou setar só a cor. Ok, poderia fazer a mesma coisa para a cor, talvez, mas enfim. Porque o usuário pode não selecionar nenhuma cor, né? Então, vou fazer essa verificação. Se cor é diferente de undefined, aqui o ideal seria até testar se cor é igual a um dos valores válidos que a gente tem, tá? Seria uma boa verificação, mas dado a situação aqui do nosso tempo, não quero que a videoaula fique muito grande, eu vou só verificar se não é vazio, se cor é diferente de vazio também, tá? E aí eu seto o cookie da cor, ao final eu faço um redirect, ok? Beleza, agora eu vou salvar, ó. Veja que o nosso cookie de nome já não existe mais. Por quê? Porque o tempo de vida dele acabou. Se a gente salvar aqui, ó, nada vai mudar. Por quê? Porque eu não passei nenhuma informação, então agora como ficou o nosso formulário, ele não modifica essas informações quando não há nenhuma modificação. Se a gente marcar aqui o rosa e salvar, ó, ele vai colocar o rosa. Agora, o nome do cookie a gente precisa, então vou colocar João aqui agora, em homenagem aos Joãos, tá? E vou salvar o nome, ok? João, o nome. Se a gente quiser, tem uma opção, ó, os cookies estão aqui, a validade dos cookies também, etc. Se a gente fechar o navegador, vamos fechar o navegador, tá? Depois eu vou abrir uma nova aba aqui, fechei o navegador, carreguei novamente essa informação, localhost, estava rodando na porta 3002, o que vai acontecer? Ó, tanto o nome, João, quanto a cor de fundo permaneceram. Por quê? Porque essas informações estão sendo recuperadas dos cookies, de que maneira? A partir desse código, tá? E passado para o formulário. Aqui eu não estou me preocupando em verificar se esse cookie existe ou não, porque o template faz isso para mim de forma automática, tá bom? Então agora eu quero fazer esse link, que é o link de limpar a cor, para a gente mostrar o último recurso que nós temos, que é o recurso da remoção dos cookies, tá bom? Para a gente remover os cookies, a gente chama o método clear cookie. Então eu quero limpa a cor, quero criar uma rota que faz a limpeza da cor, ok? Então ele vai fazer app.get, limpa a cor, recebe, se eu quiser começar com a barra aqui, talvez fique melhor, limpa a cor, recebe recres, e aí
nós vamos fazer o seguinte. Se eu chamei esse método, então eu vou fazer a limpeza da cor. Como que eu faço isso? Eu vou usar o método res.clearCookie e vou passar qual é o cookie que eu quero remover. Qual é o cookie? Eu quero remover o cookie cor, tá? Porque ele ficou com um tempo de vida indefinido. Como a gente não definiu um tempo de vida, ele ficou por um tempo indefinido. Eu não sei nem sei dizer qual é o tempo padrão aqui. Depois eu vou pesquisar e menciono para vocês. Bom, feito isso, se eu quero remover a cor agora, ó, veja que atualizando aqui não vai acontecer nada, mas se eu acessar esse link, seria interessante, depois de fazer a limpeza do cookie, né, a gente fazer um redirect, res.redirect para o barra. Perfeito. Então agora limpa a cor, ele remove a cor do fundo, ok? A última coisa que a gente vai fazer aqui nesse exemplo, daqui a pouco o nome João vai expirar, né? Porque ele tem um tempo de vida de 3 minutos que a gente definiu, então daqui a pouco passam-se mais 3 minutos. A última coisa que eu quero fazer é definir como default aqui o valor desse campo. Então, como que a gente consegue fazer isso nesse caso? Eu preciso passar para o template qual é a cor que está selecionada, que está marcada. Nesse caso, a gente teria que passar um código aqui para esse elemento. Então, basicamente, o que eu vou fazer eu vou pegar o meu args e vou criar um parâmetro dinâmico para ele, que vai ser o valor, args. Aqui eu vou passar como valor do meu args, eu vou passar isso aqui, fundo mais rec.cookies.cor igual a true. Tá? Então, eu estou passando como uma informação do argumento, ele é um dicionário, então eu posso adicionar qualquer propriedade, o fundo e a cor do fundo que está selecionado. Então, isso eu vou passar para o template, vou até colocar um console.log aqui para que vocês consigam visualizar melhor o que está sendo passado para o template, mas basicamente ele vai passar, se o fundo 1 estiver selecionado, ele vai passar fundo 1 igual a true. Se for o fundo 2 igual a true. Se for o fundo 3 igual a true. Isso porque a gente não consegue fazer if verificando. Se o fundo 1 é igual a... eu tenho o valor, eu não consigo comparar o valor de um determinado fundo. Então, eu passo a propriedade mesmo. Então, ok? Vou atualizar aqui essa página. Ó. Vocês vão ver que, como parâmetro, ele está passando fundo undefined, porque eu não tenho nenhum fundo, o nome undefined e fundo undefined true. Tá? Isso aqui não vai fazer muita diferença, porque o que vai acontecer? A gente quer selecionar, veja que o nome já se expirou, né? Eu quero selecionar o rosa, salvei. Agora, quando a gente olha aqui, agora ele passa fundo, é o fundo 3. O nome ainda é indefinido, e o fundo 3 agora vem com true. Okay? Então, eu passo um parâmetro chamado fundo 3. Nesse caso, aqui, para a gente marcar um campo por default, a gente usa o checked, se eu não estou enganado. Vou só testar aqui, checked é o azul. Então, quando eu passo essa propriedade checked, ele vai marcar. Se eu passar no azul, vai marcar o azul. Se eu passar no rosa, ele vai marcar o rosa. Qual que eu quero que apareça? Eu quero que apareça o fundo que tiver selecionado. Então, eu vou fazer algo assim. Eu vou fazer uma condição aqui dentro. Fundo 1. Se for o fundo 1 que tiver marcado, fundo 1. Se for o fundo 1, então eu vou passar checked aqui dentro. Tá? Vou fazer o mesmo para os demais. Se for o fundo 2, então eu vou marcar aqui, fundo 2, checked com o fundo 2. E por fim, se for o fundo 3, vou atualizar aqui, fundo 3, vai aparecer fundo 3 como marcado. Agora, quando a gente atualiza, tá o rosa, vou marcar o amarelo. Automaticamente, quando ele recarregar a página, vem com o valor amarelo. Se eu passar o nome aqui, Adriano novamente, passar o nome completo agora, Adriano, ele vai ter o meu nome e vai ter a opção marcada. Se eu clicar em limpar cor de fundo, veja que nenhuma cor vai estar selecionado. Por quê? Porque eu não estou passando agora nenhuma informação da checagem aqui, qual dos elementos precisam ser checados. Ok? Então, isso aqui era o exemplo, tá? A gente tem, então, nesse caso, uma série de combinações, né? Que é como passar os parâmetros a partir dos cookies, modificando, deixa eu até remover esse console.log. Eu vou disponibilizar essa aplicação de exemplo também, para que vocês tenham ela e consigam acompanhar melhor. E de extra aqui eu passei como a gente modifica aqui, as informações, a gente passa qual é o tamanho máximo de tempo de vida de um cookie,
e que ele só pode ser acessado por HTTP. Espero que vocês tenham gostado, ok? E até a próxima. Tchau, tchau.